Irmãos, irmãs aqui reunidos, saúdo a todos, desejando que tenhamos todos uma Semana Santa abençoada. E o fato de estarmos aqui reunidos na Catedral Diocesana de Santana, o fato de estarmos celebrando esta Eucaristia do Domingo de Ramos, indica que queremos e pedimos para o Senhor uma Semana Santa abençoada, segundo o Espírito daquilo que é a grande mensagem desta semana. É neste Espírito que saúdo a todos, de modo muito especial, Padre Carlos Duarte Guimarães, nosso vigário, e também conosco hoje Diácono Elton Santana, diácono permanente lá de Itaquaquecetuba. Também aos seminaristas, a equipe de liturgia e de canto, e todos os irmãos e irmãs aqui presentes. De fato, este homem era justo. Tivemos diversas leituras, além das 3 leituras da missa, aquela inicial lá na porta da igreja, a leitura que precedeu a bênção dos ramos, a leitura da entrada, o evangelho da entrada de Jesus triunfal e triunfante em Jerusalém. Então, repito, a abundância da palavra de Deus no dia de hoje, mas se olhássemos para Cristo depois de ser aclamado Rei dos judeus, hosana nas alturas, glória a Deus, paz na terra, ser também rejeitado com o grito crucifica-o, crucifica-o, e depois de termos ouvido as palavras últimas de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, certamente esta afirmação do soldado romano, que nós conhecemos como São Longuinho, e que disse verdadeiramente: este homem era justo. Eis aí uma síntese daquilo que contemplamos diante do Cristo crucificado, morto na cruz. Mas se quiséssemos também uma síntese da mensagem que o Senhor nos deu, com tudo isso que Ele sofreu na sua paixão e morte, vamos perceber que neste longo relato da paixão, muitas vezes, diversas vezes, apareceu a expressão Reino de Deus. O Cristo se submeteu à vontade do Pai, se submeteu a esta maior humilhação, maior escárnio, maior desprezo, maior sofrimento, por causa do reino de Deus. Depois de tudo isso, ninguém de nós pode duvidar que Deus reina. Reino de Deus é aquele reinado em que Deus reina, e é aquele reinado em que o seu Filho, que expressou com sua vida, com tudo que realizou, com os prodígios realizados, e por fim, com a morte e com a ressurreição, que Ele é o nosso Rei. Por isso, daqui para o fim do ano, chegamos no final do ano litúrgico com a festa através da qual aclamamos nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do universo. Pois bem, estamos iniciando a Semana Santa. A nossa Semana Santa, a Semana Santa que celebramos a partir de agora, desta liturgia, desta Eucaristia, do Domingo de Ramos, até o sábado à noite, a Vigília Pascal. Não é uma Semana Santa inventada simplesmente do nada pela igreja, mas é a Semana Santa que celebra a Semana Santa de Jesus. Jesus, quando entrou em Jerusalém e foi aclamado, era o seu Domingo de Ramos. Ele estava iniciando a sua Semana Santa, a sua última semana de vida terrestre e a sua última semana lá em Jerusalém. Ele que vivera na Galileia, que passara tantas vezes também pela Samaria e chegara na Judéia, e na Judéia Jerusalém, e em Jerusalém no templo. Agora ele o faz pela última vez. É a Semana Santa de Jesus. Por isso ouvimos no relato, longo relato da paixão, segundo o Evangelho de São Lucas, como ouviremos um ainda mais longo relato da paixão, segundo o Evangelho de São João, na próxima sexta-feira. Vimos que o relato de São Lucas começa com a instituição da Eucaristia, a festa que celebraremos na quinta-feira santa, à noite, aquela cerimônia que chamamos de lava-pés. Sim, porque São João Evangelista, no contexto da narrativa da Eucaristia, insere este fato de Jesus ter lavado os pés dos apóstolos, misturando positivamente, apresentando de forma positiva e para não deixar nenhuma dúvida a relação entre Eucaristia e serviço humilde aos irmãos e irmãs, especialmente aos mais necessitados. Da mesma forma que Lucas inseriu neste relato da paixão aquele fato em que os discípulos estavam discutindo quem é o maior, e Jesus dizendo: esta discussão é para quem não entendeu nada do reino de Deus. Essa discussão é para quem tem seu olhar e seu coração e a sua razão voltadas para o reino da terra, onde os poderosos dominam os povos. Entre vós não deve ser assim, disse Jesus. Então esse texto que os outros evangelistas apresentam durante o anúncio da paixão, Lucas o apresenta já no contexto da narrativa da paixão. Portanto, quando ouvimos lá na porta da igreja o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, é o Domingo de Ramos de Jesus e nosso também. Quando na quinta-feira celebraremos a missa do lava-pés, a missa da ceia do Senhor, a missa da instituição da Eucaristia, estaremos celebrando a ceia do Senhor, a ceia pascal do Senhor e a nossa ceia pascal, que é a Eucaristia. E na sexta-feira, quando estivermos às 15h celebrando aqui a cerimônia da paixão e morte do Senhor, cerimônia na qual se insere
a adoração da cruz feita uma única vez no ano. Nos outros dias não adoramos mais a cruz do Cristo, adoramos o Cristo na Eucaristia, mas neste dia, sexta-feira, sim, podemos nos ajoelhar diante da cruz do Senhor, da cruz pela qual o Senhor redimiu o mundo. Estaremos celebrando a Sexta-feira Santa do Senhor. A Sexta-feira Santa do Senhor é muito mais, ou melhor, a Semana Santa do Senhor é muito mais sofrida e real. A nossa Semana Santa é muito mais celebrativa, embora, claro, que sofremos também e que sentimos também ao ouvir passo a passo estes relatos. Sem dúvida que o nosso coração também se enche de tristeza, porém nós não estamos sentindo aquela dor que o Cristo sentiu, porém será tanto mais real, como a de Cristo foi real, quando no dia a dia sintonizarmos a nossa vida com a vida do Cristo e sobretudo os nossos sofrimentos aos sofrimentos do Cristo. Aí sim, a Sexta-feira Santa do Cristo vai se tornando real em nossas vidas. E claro, no sábado celebraremos a vigília pascal, a celebração da ressurreição do Cristo, o anúncio da ressurreição do Cristo, e depois o dia da Páscoa e todo o tempo, 50 dias da Páscoa até o Pentecostes. São tantas, inúmeras as lições que podemos tirar, como esta que aprendemos do centurião romano. Na verdade, este homem era justo, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Como aprendemos a mensagem do Cristo sobre o reino de Deus, mas a riqueza destas leituras todas, a primeira de Isaías, um dos cantos do servo sofredor, a segunda de Filipenses, a kenosis, o esvaziamento daquele que, sendo de condição divina, assumiu a nossa natureza humana, assumiu a nossa fragilidade, tornando-se servo, tornando-se escravo, obediente até a morte de cruz. Por isso, depois ouvindo o grande relato da paixão, aprendemos também do Cristo a lição da humildade. Sem humildade não podemos entender e participar dos sofrimentos do Cristo, e nem tampouco colocarmos-nos a exemplo do Cristo a serviço daqueles que são menores, daqueles que são sofredores, em todos os sentidos. Mas também aprendemos a grande lição do Cristo de que a força para enfrentarmos as situações mais difíceis e também as que não são difíceis, mas para prosseguir e testemunhar, está na oração. Cristo, depois da última ceia, foi ao Horto das Oliveiras rezar. E por muitas vezes também o texto insiste em que Jesus rezava, e que rezando estava pedindo forças para suportar a agonia, o suor de sangue daquele momento, e insistindo que os discípulos orassem: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E diante da fragilidade, da fraqueza dos discípulos, ele se surpreende: não fostes capazes de orar por um instante comigo? Aprendemos sim do Cristo, além da lição da humildade, esta linda lição
de que na oração, sobretudo na oração silenciosa e contemplativa, como fizemos naquele minuto em que nos ajoelhamos em silêncio, perplexos diante da injustiça praticada em relação ao Filho de Deus, que é também expressão e sinal de todas as injustiças que se praticam no mundo, de tantos julgamentos injustos, inclusive, que se praticam no mundo, e de tantos inocentes condenados, como foi o Cristo. Aprendemos que na oração tudo se torna mais compreensível e mais claro. Ou seja, a oração completa aquilo que também é incompreensível. Mas é claro, Cristo nos deixou também a lição do amor. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Quem são os amigos de Cristo? Toda a humanidade. Deu a vida pela humanidade. Amor que comporta sofrimento, que comporta doação, que comporta derramar o sangue, que comporta ir até o fim, até o último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amor incondicional e radical que comporta também o perdão. Perdoai-lhes, ó Pai, não sabem o que fazem. Hoje estarás comigo no paraíso. Queremos como que nos agarrar à oração de Jesus e como que nos agarrar aos pés da cruz, daquele pecador que se arrependeu e que pediu a clemência, rogou, implorou a clemência e a misericórdia do Senhor. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje estarás comigo. Nós nos agarramos também a esta oração. Quem sabe não somos dignos de agarrarmos-nos aos pés da cruz do Cristo? Agarramos-nos sim aos pés da cruz deste malfeitor arrependido, São Dimas, que com Cristo entrou na glória do reino de Deus.